Estamos de volta, bem-vindos uma vez mais e avançamos agora para uma sessão de trabalho sobre o plano estratégico da telesaúde com uma pergunta para responder e depois da Covid-19. E para responder a esta pergunta tenho três convidados comigo, vou chamar ao palco. Luís Góes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração da SPNS. Bem-vindo, Luís Góes Pinheiro, a este palco, este que é o seu palco, é o anfitrião desta iniciativa. Também Vítor Herdeiro, vou-lhe pedir para tomar uma das cadeiras. Vítor Herdeiro, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, que também nos acompanha neste tema do Plano Estratégico da Telesaúde. E connosco também Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, que estará em ligação remota connosco durante esta sessão. O tema que nos traz aqui, Plano Estratégico da Telesaúde e depois da Covid-19, e é sobre isso que eu vou conversar com os meus convidados, que desde já passo a convidar a tomarem a palavra e a fazerem, primeiro de tudo, uma apresentação sobre esta temática e tentando responder já em parte à pergunta depois da Covid, como é que será, não é? O que é que aí vem? Luís, comece por si. Obrigado, Rosália. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Bastonário, que está aqui connosco, o Sr. Presidente da CSS, Vítor Herdeiro, e em especial o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que já está aqui na sala connosco. O plano estratégico para a telesaúde foi um plano que foi construído ou foi finalizado, foi aliás aprovado e homologado em 2019. Portanto, foi um plano que foi pensado e foi projetado antes da Covid-19. E é absolutamente indiscutível, aliás todos estamos de acordo nisso, que se a área da saúde em que a Covid-19 teve uma interferência colossal, designadamente na sua aceleração, é a área da saúde digital. E dentro da saúde digital, a possibilidade da prática de atos de saúde à distância, em que o contacto entre o utente e os profissionais de saúde, ou entre o utente e as unidades de saúde, não é feito presencialmente, foi uma daquelas que mais tem sido incentivada e mais tem crescido durante esta pandemia. Portanto, eu diria que depois da Covid, o plano será seguramente diferente do plano que existia antes da Covid. E, portanto, sendo certo que, isto também é importante dizê-lo, o plano estratégico que foi aprovado em 2019, no final, aliás foi homologado em outubro de 2019, era um plano que olhava para a frente e, portanto, era um plano que tinha evidentemente características que faziam acreditar que resistisse ao futuro, que resistisse ao passar dos tempos. Ainda assim já estará desatualizado, certamente. Agora, teve de facto, era um plano que não tinha presente a aceleração que ocorreria no ano e meio seguinte. Portanto, nesta fase, estamos numa fase de acelerada execução desse plano. E o primeiro passo que iremos dar agora que sabemos muito mais do que sabíamos no início, que temos um vetor que é o vetor absolutamente fundamental e que também não existia no início, e que é a aceitação que as pessoas em geral hoje têm da utilização de um conjunto de ferramentas e de um conjunto de práticas e formas de trabalhar que não existiam antes da pandemia. E, portanto, essa mudança cultural que todos vivemos é hoje o principal ingrediente do plano operacional para a telesaúde que estamos em vias de apresentar, designadamente apresentar à tutela. E que passa exatamente por medidas concretas, medidas muito precisas que temperem, que concretizem o plano estratégico com medidas e com aquilo que aprendemos todos durante esta pandemia. Esta pandemia teve um impacto colossal na telesaúde. Talvez o grande beneficiário da mudança que ocorreu durante este ano e 3 meses foi o SNS 24. O SNS 24, desde a primeira hora, esteve lá para quem precisou de ter uma porta aberta, permanentemente aberta, para aceder à triagem, designadamente em contexto de Covid-19. As pessoas foram aconselhadas a ligar para a linha antes de dirigir a uma unidade de saúde quando sentissem sintomas que pudessem representar uma suspeita de contração da doença. E o SNS 24, que tinha tido uma procura em 2019, fruto até de grandes campanhas de promoção da marca e do serviço, que chegou às 1.485.000 chamadas atendidas durante o ano de 2019. O ano passado foi um serviço que atendeu mais de 4 milhões de pessoas.
e, portanto, é outra escala. Este ano, até ao final do mês de maio, o mês passado, antes mesmo de fazer 6 meses, já tinha atendido mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de um serviço diferente, que é hoje percebido como uma marca das pessoas, para as pessoas, que está aberta, uma porta sempre aberta. Outro serviço muito importante foi o Trace Covid-19. O Trace Covid-19 foi uma ferramenta criada durante a pandemia, com o objetivo de facilitar o trabalho dos médicos de medicina geral e familiar no acompanhamento dos doentes suspeitos ou casos confirmados de Covid-19, o acompanhamento no domicílio, e que já tem mais de 5 milhões de utentes inseridos. Por qualquer motivo, tiveram que fazer um teste à Covid-19, porque ligaram para a linha SNS 24 e tinham um sintoma que podia ser de Covid-19, e portanto são mais de 5 milhões. É metade da população portuguesa que já passou, que já beneficiou da utilização desta ferramenta. E esses projetos, essas linhas, vão permanecer depois da Covid-19, já que esta é a pergunta mesmo que não permaneçam exatamente como estão hoje, seguramente que procuraremos retirar delas as principais vantagens e aquilo em que foram efetivamente inovadores. Por exemplo, o Trace Covid-19 veio demonstrar que era fundamental haver ferramentas que permitissem aos profissionais de saúde trabalhar à distância. Não são só os utentes que podem estar à distância, também os profissionais não têm que estar necessariamente numa unidade de saúde a prestar cuidados. Isso é absolutamente crucial. Por outro lado, o próprio Trace Covid-19 também estimulou a utilização de ferramentas que tiram partido da colaboração do próprio utente, por exemplo, com as ferramentas de auto-reporting, que o próprio utente vai sinalizando junto da unidade de saúde que o acompanha o estado em que se encontra em cada momento, facilitando o trabalho de quem tem de o acompanhar e por aí fora. Portanto, muito mudou. E agora, associando-se à mudança de mentalidade, à aprendizagem que todos estamos todos ainda a ter durante esta pandemia, porque a pandemia não acabou. Como ainda ontem lembrava a Sra. Diretora-Geral de Saúde, ainda não acabou. A Sra. Ministra fez também questão de o sublinhar, não é? Que ainda não e agora com o PRR, portanto, a nossa esperança é que com o Plano de Recuperação e Resiliência haja um envelope financeiro que incentive de forma decisiva a utilização das ferramentas de telesaúde, até porque neste plano a telesaúde tem uma fatia muito, muito relevante, quer no que respeita aos sistemas de informação mais vocacionados para os profissionais, quer no caso dos sistemas de informação dirigidos às pessoas. Portanto, é fundamental que a telesaúde cresça neste contexto. E antes de terminar, dentro da telesaúde há uma área que é claramente a área preferencial, que é a telemonitorização. Iremos ter a oportunidade a seguir a esta sessão, a assistir à assinatura de um protocolo de colaboração entre um conjunto de entidades no Ministério da Saúde, designadamente a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e a SPMS e a Administração Regional de Saúde do Norte, que visa exatamente testar e finalizar e concluir uma ferramenta de telemonitorização que pode vir a ser absolutamente revolucionária no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Sr. Bastonário ainda no outro dia me dizia numa conferência que o diagnóstico está feito, o caminho está traçado, just do it. E aquilo que eu ainda ontem também, no contexto do Congresso da Ordem dos Médicos, tive a oportunidade de dizer ao Sr. Bastonário, é que nós estamos cá para fazer, mas não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos da Ordem dos Médicos, precisamos dos médicos, precisamos dos profissionais de saúde para conseguir concluir um plano tão ambicioso quanto este. Luís, muito obrigada. Fica aqui essa mensagem para o bastonário que estará em ligação remota connosco daqui a pouco, mas para já vamos lançar Vítor Herdeiro, vamos pedir ao Vítor Herdeiro para fazer a sua intervenção da cadeira, do púlpito, onde se sentir melhor, e a seguir então vamos... Muito bem, a seguir vamos falar com Miguel Guimarães. Para já vamos ouvir Vítor Herdeiro, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, e vou pedir ao Miguel para continuar connosco, já está ligado, vai ouvir o Vítor também e a seguir passamos a seguir. Inspiradoras palavras estas do Sr. Presidente da SPMS, cumprimentar Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Diogo Serras Lopes, cumprimentar o Sr. Presidente da SPMS, o Dr. Luís Góis Pinheiro, e naturalmente cumprimentar também o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, estimado Dr. Miguel Guimarães. Boa tarde a todos aqui, boa tarde a todos aqueles que nos seguem por streaming.
Temos, ao longo da última década, tornado o atual sistema de saúde mais acessível ao cidadão e ao utente. A relação utente-SNS, de alguma forma, foi-se desmaterializando com o uso dos SMS, do check-in com QR Code. Aqui e ali também já é possível o utente aceder remotamente às suas análises ou aos seus relatórios de exames. A questão é, contudo, como redesenhar o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, para o tornar mais acessível e com maior qualidade para o cidadão comum. A diferença na enunciação acima não é uma questão semântica. Hoje os esforços têm sido no sentido de mantermos o sistema, tornando-o mais acessível, mas isso não é suficiente. Importa alterar a forma como o sistema está desenhado. As premissas são diferentes a cada dia que passa. O envelhecimento da população e o aumento da prevalência de doenças crónicas serão dois dos maiores desafios dos sistemas de saúde do nosso tempo. E os efeitos já estão aí. Há, sem dúvida, muita coisa a acontecer no setor da saúde em todo o mundo. O modelo de cuidados de saúde está em profunda transformação, dado que hoje compreendemos também melhor que o valor da saúde, ou o valor em saúde, se forma numa cadeia mais extensa e que vai para além da prestação de cuidados. Manter-nos saudáveis por mais tempo é, pois, o grande desafio que se coloca. E para vencer esse desafio temos de integrar muito mais informação do que aquela que tínhamos imaginado. A conectividade, agora especialmente na era do 5G, está a mudar o mundo e o comportamento das pessoas. Os avanços da tecnologia digital, um cidadão mais esclarecido, mais ligado, mas também mais exigente, inspiram e impõem um debate sobre a construção de uma nova visão da saúde que incorpore a tecnologia como um recurso fundamental e não apenas como um recurso instrumental. Com os desenvolvimentos que já conhecemos, muitos deles acelerados pela situação de pandemia que vivemos, é difícil de antecipar o ponto a que chegaremos até ao final desta década. A generalização da consulta remota, mas também da monitorização e reabilitação remota, hoje ainda novidade, serão seguramente o novo normal. Um pouco por todo o mundo vão-se ensaiando soluções que tiram partido da conectividade e da partilha de informação, acreditando-se que virão a permitir um maior foco na promoção da saúde e uma prestação de cuidados mais eficiente e, como resultado, uma vida saudável e autónoma durante muito mais anos. O Big Data, a Internet das Coisas, a inteligência artificial e tantas outras ferramentas que impulsionam o desenvolvimento da sociedade digital terão um peso crescente na organização e na gestão dos sistemas de saúde. O desafio coloca-se, pois, na criação de um contexto que nos permite evoluir de uma cultura ainda muito analógica para uma cultura verdadeiramente digital e beneficiar a saúde individual, a saúde de cada pessoa em especial e a saúde da nossa comunidade e do país. Portugal tem o talento e os meios para transformar este momento num marco histórico do desenvolvimento do seu Serviço Nacional de Saúde e do seu sistema de saúde. A agenda da transformação digital da saúde será um poderoso auxiliar para focarmos todo o sistema de saúde na centralidade do cidadão, inovando nos serviços, na qualidade dos cuidados, na universalização e conveniência do acesso, ao mesmo tempo que acrescentamos um contributo valioso para a ciência que tão necessária se tornou em tempos difíceis de pandemia, como aqueles que temos vivido. Há meia dúzia de metas essenciais na progressão deste caminho. Disponibilizar um registro eletrónico de saúde para cada cidadão, permitindo a partilha de informação entre todos os níveis de cuidados e todos os tipos de prestadores. Aumentar o acesso aos cuidados através da massificação da telemedicina. Implementar novos conceitos digitais, seja no domínio dos centros de saúde, dos centros de diagnóstico ou dos hospitais, que permitam que a informação relevante possa fluir e ser útil no momento da prestação de cuidados. Monitorizar os doentes e as doenças crónicas em qualquer lugar e a qualquer hora, garantindo uma resposta pronta, informada e oportuna, seja no domínio da intervenção dos cuidados primários, seja no âmbito também da hospitalização domiciliária. Partilhar os exames de diagnóstico e os resultados entre todos os operadores públicos, mas também privados e sociais, combatendo assim um enorme desperdício na duplicação de exames por ano. Promover e expandir a investigação médica e em saúde pública através do acesso a plataformas de dados anonimizados. Garantir que a informação sobre todas as atividades ocorridas no sistema de saúde, em especial no SNS, sob a forma de indicadores de produção ou financeiros, fique acessível e seja pública e transparente. A criação de um ecossistema digital no setor da saúde pode mobilizar-nos para uma nova era em que todos os atores, prestadores de cuidados, financiadores, autoridades de saúde,
universidades e centros de investigação, mas especialmente todos os cidadãos e profissionais beneficiem desse enorme valor da informação que permite ampliar o conhecimento e a inovação. O valor que este ecossistema digital pode aportar ao crescimento da economia portuguesa será cada vez mais evidente, como aliás já tem registado em outras economias, ajudando a fomentar a oferta de qualidade das empresas portuguesas. O papel dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, da SPMS, é absolutamente fundamental como um instrumento e o veículo adequado para a implementação deste ecossistema digital, reunindo os meios e o talento, mas também a velocidade, que nos ajudará a aproximar o quanto antes destas metas. Da parte da Administração Central dos Sistemas de Saúde, podem contar com o nosso compromisso, com o compromisso de apoiar todas as iniciativas que ajudem a alcançar este desígnio de um sistema mais digital, que potencie uma resposta mais próxima e mais eficiente. É por isso agora o desafio é de uma discussão profunda e cuidadosa, incluir metas nesta relação e na discussão de contrato de programa com a SPMS e com as unidades de saúde, maximizando também assim a disponibilidade de investimento que o país irá beneficiar ao abrigo dos apoios da União Europeia. Temos responsabilidade, a ACSS, a SPMS, prestadores, associações de doentes, ordens profissionais, associações várias, na construção conjunta deste futuro. Vamos a isso, contem com a ACSS, contem connosco. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada, Vítor Herdeiro, pelas suas palavras, pelo enquadramento também que aqui nos trouxe. E agora passo a palavra ao Miguel Guimarães, que é o bastonário da Ordem dos Médicos. Senhor bastonário, seja muito bem-vindo. Está numa ligação remota com esta conferência e agradeço a sua presença desde já. Estamos aqui para debater o tema Plano Estratégico da Telesaúde e depois da Covid-19 e pedia-lhe uma primeira introdução a este tema e que resposta tem a esta pergunta depois da Covid-19. Parece-me que o Sr. Bastonário não estará a ouvir. Vamos ver se o Sr. Bastonário nos está a ouvir. A ligação está feita, estou a ver o Sr. Bastonário no ecrã, portanto está em ligação remota connosco e vamos ver se nos está a ouvir nesta sessão sobre o Plano Estratégico de Telesaúde e depois da Covid-19. Está connosco em ligação remota o Sr. Bastonário Miguel Guimarães. Vamos tentar o contacto de novo. Creio que ainda não consegue ouvir-me. Enquanto estabelecemos a ligação, vamos conversar aqui um pouco com o Luís Góes Pinheiro e também com o Vítor Herdeiro. Vítor, estava a ouvi-lo ali durante a sua apresentação e ocorre-me perguntar-lhe se, perante todos estes desafios que temos pela frente, será preciso rever o modelo de contratualização, o modelo de pagar por resultados e até de criar alguns incentivos para as boas práticas? É seguramente preciso aperfeiçoá-lo numa perspectiva de melhoria contínua de todas as coisas, não é? E, portanto não descarta nenhuma destas hipóteses. O modelo de contratualização é naturalmente suscetível de melhorias e a ACSS está comprometida com esse objetivo. A questão que coloca, que tem mais que ver com o financiamento e com o financiamento por resultados, enfim, é um caminho. Portugal foi provavelmente o primeiro país da Europa a introduzir o GDH, o Grupo Diagnóstico Homogéneo, e o financiamento por episódio. Portanto, fomos inovadores nessa altura e com a ACSS, ou com, digamos, a Casa Assessora da ACSS teve um papel importante nesse trabalho. Eu diria que aquilo que é o financiamento por valor, o Value-Based Healthcare, é qualquer coisa que se perspectiva no futuro, mas é um caminho. Não seria sério, diria eu, dizer que se trata de qualquer coisa que é para amanhã. É um caminho que se está a construir. Ainda a semana passada observava um projeto piloto feito no IPO do Porto, exatamente neste âmbito do Value-Based Healthcare e numa patologia específica no cancro. E, portanto, precisamos disseminar mais projetos pilotos, precisamos de adquirir mais conhecimento e seguramente haverá uma transformação no futuro, espero não muito longínquo,
em que, mais do que a produção, o volume e o número de atos, a questão do valor que é acrescentado com esses atos será financiada. Obviamente o futuro da saúde passa pelo digital, mas passa também pela sua sustentabilidade financeira, daí a pergunta. Luís, concorda com esta necessidade também de rever aqui um pouco aquilo que é a contratualização, aquilo que são os incentivos e a forma como, no fundo, poderá ser pago por resultados para que a saúde possa ir mais rápido no caminho do futuro? Eu acho que todos os instrumentos são válidos quando queremos impulsionar determinado caminho. E penso que, aliás, neste momento, e aliás acho que provavelmente desde sempre, a ACSS e a SPMS que nasceram da mesma casa, não é? Na verdade agora seguem lado a lado em conjunto para cumprir estes objetivos. E a contratualização e o financiamento e o modelo de financiamento e as prioridades de financiamento são evidentemente o grande impulsionador do caminho que se vai seguir. E portanto eu sei, porque já tivemos a oportunidade de falar amplamente sobre isso, que a visão que ambos temos é uma visão comum e que passa exatamente por compreender uma evidência. E acho que esta pandemia tirou as dúvidas a todos. O digital é, sem dúvida, o grande promotor da maior eficiência, da maior eficácia, do caminho mais direto para servir melhor as pessoas. E, desse ponto de vista, ambos sabemos que, nesse aspecto, a CSS precisa da SPMS e a SPMS precisa da CSS, para que juntos consigamos atingir esse caminho. É absolutamente impossível chegar lá e chegar depressa, porque também é importante chegar depressa. Há custos de oportunidade que não se podem perder. Se não houver também decisões sobre investimento, decisões sobre contratualização com as unidades de saúde, que não passem pela promoção de determinados comportamentos, de determinados veículos, de determinados caminhos. E por isso, no que respeita à telesaúde, isso é absolutamente incontornável. Se a telesaúde não for promovida nas suas diversas dimensões, seguramente que em muitos casos não será possível usá-la na sua plenitude. E penso que nesse aspecto, saber que comungamos, que partilhamos de forma absolutamente precisa essa opinião sobre os caminhos a seguir, é para mim especialmente tranquilizador e sei que conto com a ACSS e a ACSS sabe que conta com a SPMS para juntos cumprirmos esse desígnio. Fica aqui essa nota bem sublinhada. Vamos tentar voltar ao contacto com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para tentar perceber se já nos ouve, mas creio que ainda não será desta. Por isso continuamos aqui à conversa até indicação de que esta ligação esteja em plenas condições. Portanto, o digital prova-se que é a melhor ferramenta do mundo, mas às vezes também tem as suas falhas e, portanto, o presencial é absolutamente determinante e estamos aqui para conversar ainda sobre este tema. Conversando ainda sobre este tema, Luís, foram vários os desafios que apontou do ponto de vista da implementação digital. Este tema do financiamento, obviamente, era o elefante na sala e tinha de ser falado e já o tocámos, mas agora temos também os temas da implementação e de, no fundo, ajudar a que esta rede digital chegue a todos os portugueses, sem deixar ninguém para trás. É um slogan que ouvimos muito da parte do Governo e não só, a nível europeu também. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz com esta estratégia? Como é que se garante que ninguém fica para trás? Pensando nas abordagens em conjunto, ou seja, não se pode olhar apenas para a utilização de ferramentas digitais sem pensar de que forma é que elas chegarão a todos. E é sempre... Eu costumo... Já até fruto de vidas passadas, há uma certeza que fui adquirindo ao longo dos tempos. É de que se nós perguntarmos menos às pessoas, porque não precisamos lhes perguntar aquilo que já sabemos que elas precisam, na verdade, nesse momento, estaremos a tratar exatamente da mesma maneira um idoso info-excluído que reside longe de centros urbanos com densidade populacional e muito bem servido pelos melhores serviços públicos, e o engenheiro informático jovem que reside no centro de Lisboa. A melhor maneira é prestarmos os serviços sem precisar do contributo das pessoas. E é um caminho que tem que ser trilhado, esses serviços em que no fundo o Estado entrega serviço sem necessitar que o cidadão sistematicamente peça ao Estado para que o Estado lhe dê aquilo que o Estado já sabe que o cidadão precisa. E isto parece evidente, mas ainda é um caminho que todos os dias todos temos que trilhar para que assim seja, para que se verifique na prática. E, portanto, esse é um bom exemplo de como a tecnologia pode ajudar. A tecnologia é um nivelador.
não é um desequilibrador. Com a tecnologia nós conseguimos efetivamente servir mais gente de forma mais igual e não ao contrário. Ainda vemos isto todos os dias acontecer. Na verdade, quanto menos precisarmos do conhecimento das pessoas e da sua capacidade de lidar com o que quer que seja para interagir com o sistema, seguramente melhor estaremos a servir todos por igual. E a tecnologia até ajuda a corrigir desigualdades. Por exemplo, é com tecnologia que hoje na linha CNS 24 temos o atendimento para pessoas surdas. E é com tecnologia que o fazemos. Se não tivéssemos a possibilidade de ter um sistema de videoconferência associado ao sistema telefónico, não seria possível atender essas pessoas em pé de igualdade. É um exemplo de como a tecnologia promove de forma decisiva a igualdade. Um exemplo de inclusão, de coesão também. Vítor. Por um lado, só sublinhar, e não é demais fazê-lo, esta sintonia entre a SPMS e a ACSS e de facto esta relação que tem e será seguramente muito virtuosa nos próximos anos. Eu queria pegar numa ideia que tentei deixar nas minhas palavras iniciais, que é o digital não pode, ou não tem sentido hoje continuar a ser visto como um instrumental, não é? Ele é de facto fundamental. Portanto, a questão digital, ele tem sido muito instrumental em muitas coisas, mas a saúde requer que ele hoje tenha uma palavra fundamental e, portanto, tudo que tem a ver com questões como a telemonitorização ou a telereabilitação são questões onde o digital, de facto, ele próprio faz parte da prestação de cuidados. E penso que, enfim, depois as evoluções que nós vimos, e por isso também digo que será difícil antecipar onde vamos estar no final da década, porque depois há aqui toda outra questão que é o que o digital permitiu no que tem que ver com a recolha, o armazenamento e a estruturação de dados, não é? Aquilo que hoje muitos chamam a criação de um data lake, e o que é que isso permite em termos da medicina personalizada e da medicina preditiva e da medicina para aquela pessoa em concreto, para aquele estadio daquela patologia em concreto, e por isso eu diria que aquilo que se avizinha com este papel do digital é absolutamente extraordinário, quer dizer, vai para além daquilo que nós conseguimos imaginar, penso hoje, e que é interessante, é que muito provavelmente vai ser, vamos ver isso esta década, não vamos esperar para a próxima década. Já foi aqui dito que a pandemia, no fundo, foi aqui uma rampa de lançamento, deu o pontapé de saída em muitos destes temas, nomeadamente ao nível cultural, ao nível das atitudes que todos temos perante o digital, os médicos, os utentes, tudo isso. O que é que não podemos fazer, Luís, para perder esta rampa de lançamento? Para deixar que esta oportunidade passe, o que é que não podemos deixar de fazer para perder o comboio? Não podemos deixar passar tempo. Ou seja, eu acho que neste momento o tema da celeridade no digital é aproveitar a inércia, não é? Aproveitar o movimento. E não ficar à espera do PRR, que se falou de manhã, não ficar à espera da bazuca? Assim, a expectativa é que o PRR venha já aí, não é? Ao virar da esquina. Mas o importante, por um lado, é não ficar à espera, é continuar. E a verdade é que nós estamos a fazer esse percurso. Ainda há pouco falava deste protocolo, que é um exemplo. Quer dizer, com PRR ou sem PRR, a telemonitorização tem de chegar em força ao SNS. Para a prestação de cuidados, para gerar dados, e o Data Lake também tem de chegar ao SNS com PRR ou sem PRR, e no fundo esse caminho é um caminho que tem que ser trilhado. Evidentemente que se vier com o combustível do PRR, será seguramente muito mais rápido o percurso e muito mais ambicioso também o destino a que podemos almejar. Mas o segredo é não parar. Nós estamos a uma enormíssima velocidade. É muito difícil sequer conseguir transmitir a quem está fora da área da tecnologia a velocidade a que temos circulado desde que a pandemia começou, porque tem sido um setor do que todos têm dependido. É importante não parar, é importante aproveitar este balanço para provocar a verdadeira transformação digital no setor da saúde de que tanto precisa. Muito bem, e como disse o Luís, é importante também contar com os médicos, contar com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também nesta sessão sobre o Plano Estratégico da Telesaúde e depois da Covid-19. Dr. Miguel Guimarães, Sr. Bastonário, gostávamos de ouvir também sobre este tema. Consegue ouvir-me neste momento? Sim, eu estou, agora já estou a ouvir. Boa tarde, obrigado. Deixe-me, eu não ouvi nada até agora, portanto eu vou falar sem ouvir aquilo que vocês tiveram a dizer. Para já gostava de cumprimentar o Sr. Presidente da SPMS e o Sr. Presidente da ACSS, cumprimentá-la a si, cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir
e dizer-lhes que este é o momento certo para nós fazermos a transformação digital de que o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde, até se quiser como um todo, precisa, porque nós, uma das lições que vamos retirar desta pandemia é que é possível otimizar melhor aquilo que são os mecanismos de fazer a saúde ou fazer a medicina ou a telemedicina à distância, nomeadamente em termos daquilo que são os contactos de médicos com médicos. Eu dou aqui um exemplo concreto que é muito importante. Nós temos aqui uma ferramenta fantástica para melhorar aquilo que é a comunicação entre os cuidados de saúde hospitalares e os cuidados de saúde primários, fazer como fez o Canadá quando iniciou a telemedicina há muitos anos atrás, que é ter um médico de um lado e um médico do outro. E o médico dos cuidados de saúde primários apresenta todos os casos clínicos que entender e o médico hospitalar das várias especialidades diz se aquele doente precisa ou não precisa ir ao hospital. Eu penso que nós aqui vamos ter uma mais-valia grande, que é termos a ir para os hospitais apenas os doentes que precisam de intervenção de determinada especialidade. Os outros doentes podem ser orientados dentro dos cuidados de saúde primários, até com a ajuda do médico de uma especialidade, seja ela qual for, dermatologia, urologia, enfim, qualquer um. E isto pode gerar aqui uma mais-valia muito grande naquilo que é a poupança de viagens, a poupança de deslocações, a poupança de recursos, naquilo que é a relação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, que é uma coisa que muito se tem falado. Para além disso, obviamente, temos consultas à distância, obviamente com imagem, com equipamentos. Eu penso que o Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde há pouco estava a dizer que se o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tiver consignado verbas vantajosas para que a transformação aconteça, a transformação digital, é mais rápido. E eu diria mesmo que neste momento é obrigatório que se reequipe as várias unidades de saúde, que o software, o hardware e, sobretudo, aquilo que são as vias de comunicação, como nós hoje estamos a ter aqui através da internet, sejam de facto rápidas, para podermos, com a qualidade, a segurança e a proteção que é necessária, comunicar com os nossos doentes e substituir algumas das consultas presenciais por consultas à distância, conseguir também introduzir dentro do sistema aquilo que é a monitorização, nomeadamente através de aplicações e também de telefonemas com imagem de várias doenças crónicas. No fundo, por exemplo, conseguir evitar que um doente com uma doença pulmonar crónica obstrutiva vá a uma consulta ao hospital, sei lá, 4, 5, 6 vezes por ano e que recorra muito frequentemente ao serviço de urgência. Se nós conseguirmos ter o sistema centrado, de facto, nos doentes e com esta ajuda da medicina à distância, nós podemos, de facto, controlar muitas das doenças crónicas, evitando tantas idas aos hospitais. Agora, há uma coisa que é importante aqui e que eu não posso deixar de salientar. Em primeiro lugar, é a questão de equipar devidamente as unidades de saúde. Porque aquilo que aconteceu agora na pandemia não é para repetir, quer dizer, nós não podemos estar dependentes apenas de telefonemas, nem podemos estar dependentes apenas dos telemóveis pessoais, dos médicos, dos enfermeiros, etc. Nós temos que ter aqui equipamentos devidamente, temos que ter os sistemas devidamente equipados para podermos fazer isto. O segundo aspecto é o aspecto da formação. Eu acho que é importante começarmos desde já a melhorar a formação dentro daquilo que é a aprendizagem que algumas destas ferramentas da medicina à distância podem exigir por parte dos profissionais de saúde, e nomeadamente dos médicos. É um aspecto que devemos ponderar, para o qual a Ordem dos Médicos, naturalmente, também está disponível, mas acho que é o momento certo. Acho que é um momento importante, é o momento de nós conseguirmos melhorar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, sem prejudicar aquilo que é a relação médico-doente, que deve ser sempre preservada, até como o reduto final, como dizia o Papa Francisco há cerca de um ano atrás, do humanismo e da solidariedade entre as pessoas. Sr. Bastonário, perguntar-lhe também se acredita que este modelo da telesaúde e esta aposta no digital vai permitir recuperar algum do atraso das consultas, nomeadamente de doentes não Covid, que foram agravadas pela pandemia e que poderá eventualmente usar instrumentos como este? Eu acho que o atraso nas consultas não se recupera com a telesaúde. Eu vou-lhe explicar porquê. Qual é o maior drama que nós temos neste momento dos doentes que ficaram para trás?
Romana, só um bocadinho. Não é os doentes que nós conhecemos. Não é os doentes que têm nome, que eu sei que têm uma determinada patologia e que precisam, Ana, um bocadinho mais baixo, e que precisam de um determinado tipo de tratamento. O problema maior são os doentes que não entraram dentro do sistema. Repare, se nós pensarmos bem, em 2020, quando comparado com 2019, nós inscrevemos menos 151 mil doentes para cirurgia. Eu repito, nós inscrevemos menos 151 mil doentes para cirurgia, ou seja, 23% daqueles doentes que habitualmente inscrevemos para serem operados não foram inscritos. Ou seja, não chegaram ao sistema. E como é sabido, a nível dos cuidados de saúde primários, existem uns milhões muito grandes de consultas também que não foram feitos porque os médicos de família foram direcionados para o combate à doença Covid, nomeadamente para tarefas na área do trace Covid, tarefas na área dos lares e tarefas também nos ADRs, quando os ADRs estavam a funcionar em força. O que é que significa isto? Significa que os hospitais, de uma forma geral, receberam menos 30% a 50% de menos consultas. Se nós juntarmos a isto, que naquilo que são os rastreios de cancro habitual, foram menos 450 mil pessoas que em 2020 fizeram o rastreio de cancro da mama, cancro do colo do útero e cancro do colo reto, quando comparado 2020 com 2019, nós percebemos que neste momento temos muitos milhares de doentes que não entraram no sistema, ou seja, doentes que não têm rosto, não têm nome, não têm diagnóstico, não têm tratamento proposto. E este é o maior desafio que nós temos neste momento. E este desafio que temos não se resolve através da telesaúde. Aqueles doentes que nós conhecemos, aqueles doentes que nós já temos identificados, em termos de monitorização crónica de doenças, em termos de primeiras consultas que já foram realizadas e que precisam de uma segunda abordagem, doentes que precisam de seguimento dos hospitais, que já estão orientados, esses sim, a telesaúde, a teleconsulta pode dar de facto um input grande. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Vítor Herdeiro, como é que se ajuda a resolver este tema e como é que o digital pode ou não, de acordo com o entendimento do Bastonário, não, com o seu não sei, ajudar aqui a escoar, no fundo, estes doentes que ficaram em espera e depois do Covid precisamos também de tratar de todos? Bom, nós contarmos com um papel extraordinário dos prestadores dos hospitais e também dos centros de saúde durante a pandemia e estamos a contar com eles e estamos a ver essa recuperação dia a dia, nesta recuperação dos atrasos que houve por conta da pandemia. Também o Ministério está, digamos, a fazer um esforço grande no que tem que ver com rastreios e recuperar algumas desses atos que ficaram prejudicados pela pandemia. Portanto, é um esforço de todos nós. Eu percebo que a telemedicina poderá ajudar numa ou noutra coisa e ajudará com certeza em muitas, mas percebo que disse o Sr. Bastonário que, enfim, há aqui uma necessidade, muitas destes atos também têm a ver com primeiras consultas. Eu diria que a relação médico nessas primeiras consultas acaba por ser mais determinante do que nas consultas de acompanhamento. O que eu percebo, olhando para os dados, é que mês a mês, portanto, março foi melhor que janeiro e fevereiro, abril foi melhor do que março, maio será seguramente ainda melhor, pelo que vejo, e, portanto, é no terreno, com os médicos e os profissionais que estão no terreno em todos os hospitais e nos centros de saúde, que vamos conseguir recuperar isso. Luís, há pouco lançou aqui um desafio dizendo que precisamos de contar com os médicos, precisamos de contar com o Bastonário e com os médicos e, entretanto, a ligação foi abaixo e queria recuperar esse raciocínio. E uma vez que temos agora o Sr. Bastonário em ligação connosco, o que é que o Luís queria dizer exatamente ao Miguel Guimarães e que ficou aqui perdido na ligação? Que aqui há uns tempos, numa conferência parecida com esta, o Sr. Bastonário disse-me que o plano estava traçado, o caminho estava aberto, just do it. E aquilo que eu queria dizer ao Sr. Bastonário é que seguramente iremos fazer, mas não o conseguimos fazer sozinhos. Precisamos dos médicos, precisamos dos profissionais de saúde, porque este é um caminho que se faz com todos. E, aliás, este caminho, que é um caminho, e também pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Bastonário, é um caminho
que é um caminho em que temos que servir o presente e recuperar o passado. Porque a pandemia parou muita coisa, não foi só na saúde, a pandemia parou o mundo, parou o país. E temos de quebrar essa inércia de paragem global, porque bem sabemos que muitas das consultas que não aconteceram porque as pessoas ficaram com medo de se deslocar às unidades de saúde. Não aconteceram porque o mundo parou em geral. E daí que é fundamental que nós não só tomemos conta do presente, como também tomemos conta do passado, sempre com os olhos postos no futuro, para que estarmos sempre melhor preparados para enfrentar desafios como aquele que vivemos agora durante a pandemia. A telesaúde, na medida em que possa dar um contributo decisivo para elevar a eficiência do sistema, facilitar a vida aos cidadãos, reduzir o tempo e aumentar o acerto dos profissionais de saúde, seguramente que será um contributo para a melhoria do sistema. O sistema que funcionar melhor é um sistema que vai servir mais. Um sistema que serve mais é um sistema que serve não só o presente, mas ajuda a recuperar aquilo que resultou de uma pandemia que parou o mundo. Sr. Bastonário, uma palavra final, um comentário, e já agora perguntar-lhe também se está de acordo com aquilo que acabou de ser dito. Sim, acho que o Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde colocou a questão no ponto que deve ser colocada, que é, primeiro, os médicos e os outros profissionais de saúde estão naturalmente disponíveis para colaborar com o Estado, com a SPMS, com a ACSS, com o Ministério da Saúde, não é? O nosso objetivo principal é recuperar os doentes que eventualmente ficaram atrasados e tratar os doentes que temos que tratar todos os dias que vão aparecendo. É que a questão da saúde, como alguém disse, como as questões económicas, etc., não param. Depois, é verdade que os atrasos que nós temos não são apenas na saúde, são em várias áreas de intervenção social, é na economia, nas finanças, enfim, há aqui vários problemas que nós vamos ter que enfrentar. Agora, nós temos que os enfrentar da forma mais inteligente possível. E eu acho que os meios digitais, acho que a transformação digital de uma forma geral é, de facto, uma grande oportunidade que nós temos de conseguir acelerar o processo de recuperação. Agora, precisamos de ajuda. Precisamos que o Governo dê mais apoio à SPMS, a SPMS tenha mais disponibilidade de meios, nomeadamente meios financeiros, para poder proceder às alterações que são necessárias no sistema, porque assim, o Dr. Luís Góes sabe perfeitamente o que é que tem que fazer, é um homem que tem experiência, tem uma boa equipa. Agora, há coisas que ele para fazer tem que ter, obviamente, disponibilidade económica. E este é o momento de investir. Repare, este é o momento de nós, de facto, investirmos para transformar muitas das coisas que fazíamos. E eu julgo que o próprio SNS como um todo, em termos daquilo que são as vias de diferenciação, os centros de referência, o funcionamento dos serviços de urgência, aquilo que é o hospital do futuro, que já não é de futuro, nós temos um hospital a funcionar como há 50 ou 60 anos atrás, nós temos que nos atualizar, temos que, de facto, centrar a saúde nos doentes, fazer aqui uma reforma a nível hospitalar que estamos à espera dela há muito tempo, e eu acho que este é o momento para isto tudo acontecer, porque é o momento em que as pessoas vão olhar para as coisas de uma forma diferente. Passaram por uma pandemia, a pandemia foi difícil, a pandemia ainda não acabou, é verdade, estamos numa altura em que temos a pandemia controlada, pelo menos em termos daquilo que é a gravidade da situação e aquilo que é o número de óbitos, o que significa na prática que já podemos começar a olhar para o futuro de forma diferente, aliás, desde algum tempo atrás, e portanto acho que é este momento, é o momento de estarmos juntos, é o momento de fazermos coisas juntos, de fazermos acontecer. Foi aquilo que o Dr. Luís Góes disse, quer dizer, é aquilo que a Nike tem como símbolo, é just do it, quer dizer, que é das coisas mais bonitas que existe, que é nós neste momento precisamos de fazer acontecer, porque se ficarmos a pensar, se elaborarmos muitos planos e daqui a 6 meses ou daqui a um ano ainda não decidimos o que é que vamos fazer, é óbvio que estamos a perder tempo. E o tempo, numa altura destas, em que nós precisamos de manter o presente e recuperar os atrasos e pensar já no futuro, nós precisamos do tempo todo para que isto possa acontecer. Muito bem, precisamos de tempo e precisamos de investimento. Disse o Sr. Bastonário, é hora de investir. É assim, Vítor, com ou sem PRR, é hora de fazer os investimentos, porque a pandemia mostrou realmente que o Serviço Nacional de Saúde, a saúde pública, faz falta, não só faz falta, como foi vital para enfrentar a pandemia. Sim, é seguramente tempo. Eu lembro que o Ministério da Saúde tem estado a fazer investimentos muito fortes no SNS. Agora, este é o tempo, com ou sem PRR. A Lei do Orçamento de Estado tem previsto também investimentos importantes a fazer durante 2021 e seguramente o PRR vai dar uma alavancagem grande. A área do digital
está incluída como uma das áreas estratégicas do PRR e, portanto, o Dr. Luís Góes Pinheiro e a SPMS, eu diria que, enfim, nós nunca temos os meios, provavelmente gostaríamos, mas vão ter meios que espero que sejam suficientes ou que ajudem, digamos, a esta mudança que todos esperamos e que penso que todos vamos trabalhar para isso. Agora, é seguramente uma oportunidade de ouro que não podemos perder, esta. Espera que sejam suficientes e, se não o forem, que 2 ou 3 prioridades, no seu entender, teriam de estar no outlook dos decisores? E está cá um decisor, está cá o Sr. Secretário de Estado. Pois, eu diria que aquilo que temos falado, bom, além desta questão digital, que é hoje o tema da nossa conversa, esta questão da centralidade do doente e da integração dos cuidados acaba por ser muito relevante, porque ela própria ajuda a sustentar, ajuda na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Nós, por via de termos uma falta de integração e até de articulação, mas eu diria que com a integração vamos um bocadinho mais longe, de cuidados, esta falta de integração custa dinheiro, não é? E, portanto, não ajuda na sustentabilidade do sistema. E eu diria que tudo o que seja, de facto, pôr o doente, enfim, estas palavras estão gastas, demasiadamente gastas, pôr o doente no centro, mas elas todas contribuirão seguramente para a sustentabilidade do sistema. Muito obrigada, Luís. Plano estratégico, prioridades. A mesma pergunta. Se pudéssemos apenas, ou se tivéssemos apenas recursos para eleger 2 ou 3, quais seriam elas, no seu entender? Acho que indiscutivelmente a telesaúde, que aliás é o que nos mobiliza aqui, é seguramente, ou seja, tentar na medida do possível que, se o contacto de determinado utente com um profissional de saúde não acrescenta valor, que esse contacto seja dispensado, racionalizando dessa forma o tempo do profissional de saúde, racionalizando o tempo do utente, porque o utente é muitas vezes um profissional que fica privado de poder exercer a sua atividade, ocupando mais tempo do que o necessário com o contacto com uma unidade de saúde. Isso também é importante ter em conta. Portanto, a telesaúde seguramente. Acho que é muito importante também, e o Sr. Bastonário também tocou nesse ponto, reformar e melhorar os sistemas que servem diretamente os profissionais de saúde, não só porque isso é relevante do ponto de vista do seu desempenho, mas também porque é relevante do ponto de vista da autoestima dos profissionais. E, portanto, acho que isso tem reflexos diretos no resultado e é muito importante. E depois acho que é muito importante ter uma política para os dados. E os dados, há pouco falávamos, que é preciso olhar para a frente. É preciso não só olhar para aquilo que queremos fazer agora, mas dotar o SNS da capacidade de servir melhor amanhã. Nós temos que sair, acho que todos temos consciência, independentemente do nível a que estamos no SNS, que nós temos que ser muito mais fortes desta crise do que entramos nela. Precisamos todos disso e acho que, desse ponto de vista, tudo o que fizermos tem que ser a pensar hoje, mas acima de tudo a pensar naquilo que queremos para amanhã. Muito bem. Volto ao Sr. Bastonário, que ainda creio que está connosco e a ouvir-nos em boas condições, para lhe pedir uma resposta exatamente à mesma pergunta. Os recursos são sempre escassos na saúde. Nos jornais é igual, devo dizer. Recursos sempre escassos. Sendo escassos e não sabendo exatamente quando chega a bazuca, quando chega ao PRR, 3 prioridades no seu entender. Olha, é assim, nós estamos aqui a falar da transformação digital, não é? De forma que eu acho que a transformação digital é uma das prioridades, entendendo a transformação digital dentro de uma amplitude de matérias que eu julgo que trazem benefícios diretos para o Serviço Nacional de Saúde e para aquilo que é o tempo dos profissionais. Como exemplo concreto, esta transformação digital deve retirar daquilo que é os procedimentos habituais, aqueles cerca de 30% a 40% de tarefas burocráticas e administrativas, por exemplo, que os médicos e os enfermeiros e outros profissionais têm que fazer no seu dia-a-dia. Se nós conseguirmos desburocratizar os procedimentos na área da saúde, estamos a ganhar tempo para os doentes, estamos a recuperar tempo perdido e estamos, sobretudo, a conseguir melhorar aquilo que é a nossa capacidade de resposta. Este é um aspecto. O outro aspecto importante, e vou excluir daqui o financiamento, porque o financiamento é absolutamente essencial,
Eu percebo que se possa ir gastando mais ou menos dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, mas aquilo que nós gastamos hoje em termos de renovação, em termos de transformação, vamos tirar frutos num curto espaço de tempo, porque isto nós de facto ainda não fizemos. Ainda não fizemos porquê? Repare, nós continuamos com mais dois problemas, não é? Não três. Mais duas prioridades. Continuamos com problemas entre aquilo que é a relação entre os hospitais e os cuidados de saúde primários, cuidados continuados e cuidados paliativos e o serviço de urgência. Ou seja, nós temos que, de uma vez por todas, fazer uma aposta muito mais forte naquilo que é a prevenção e a literacia, que são os sustentáculos principais do Serviço Nacional de Saúde, que se quer eficaz e sustentável, e isso significa que nós vamos ter que apostar mais nesta área. Para quê? Para melhorarmos os cuidados e o acesso aos cuidados de saúde por parte dos doentes. Finalmente, eu diria que é fundamental procedermos desta vez à reforma hospitalar. Quando nós falamos em centrar a saúde no doente, nós já temos hospitais em Portugal que fazem isso. Por exemplo, o IPO do Porto é um bom exemplo. O IPO do Porto, o doente entra e depois tudo roda à volta do doente. Ou seja, o conceito de serviços, o conceito de cuidados, etc., é completamente diferente de todos os hospitais, nomeadamente todos os hospitais públicos. Estamos dentro daquilo que é o conceito dos hospitais públicos. E desta reforma é importante, porquê? Porque esta reforma não só vai ser mais direcionada para os doentes, não só vai colocar verdadeiramente o doente naquilo que nós dizemos é o centro de sistema, passamos a vida a dizer isto, mas depois nunca o fazemos, como vai aumentar bastante a eficácia dos procedimentos, vai diminuir a probabilidade de erro e vai, na prática, aumentar aquilo que é a qualidade dos cuidados de saúde que oferecemos aos nossos doentes. Portanto, eu deixava aqui estes três reptos. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Obrigada pelas três mensagens, as três prioridades, também aqui eleitas pelo Luís e pelo Vítor. Convido o Sr. Bastonário a ficar connosco, a permanecer connosco nos próximos momentos, assim como os meus restantes convidados, o Luís Góes Pinheiro e o Vítor também, porque vamos passar então ao momento da assinatura do protocolo de que aqui já foi falado neste palco, o protocolo de colaboração para a implementação da solução de telemonitorização de doentes em ambulatório na região norte. E para a assinatura deste protocolo, além dos presentes em palco e do Luís Góes Pinheiro, naturalmente, chamo para se juntar a nós o António Taveira Gomes. António é presidente do Conselho de Administração da OLS de Matosinhos. Chamo para se juntar aqui a nós neste palco.